Sua Bíblia, portanto, no texto que quero ler e sobre o qual vamos meditar nesta manhã. O tema sobre o qual eu quero me debruçar é este. Passa o ribeiro de Besor. Ânimo para os desanimados. Texto de 1 Samuel, capítulo 30, versículos 9 e 10. Lemos assim. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda perseguia os amalequitas com 400 homens, enquanto que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Passa o ribeiro de Besor é o tema desta reflexão, que eu espero vire um lema para você. Toda vez que você se sentir cansado, que você diga para você mesmo. Passa o ribeiro de Besor. Toda vez que você encontrar alguém desanimado, cansado, querendo desistir, diga a esta pessoa, passa o ribeiro de Besor. O que é que nós podemos aprender desse texto? Você está cansado demais para prosseguir? Acompanhe comigo a trajetória de Davi, a experiência dele antes de se tornar rei de todo Israel. Davi tinha uma história de perseguição de cidade em cidade na sua terra, terra de Israel, por causa de Saul. Saul perseguia. Onde Davi estava, ele perseguia com o objetivo específico de matá-lo. Aquilo que começou uma relação de carinho, de atenção, Saul vai lá e tira Davi da casa do seu pai, traz para ficar junto dele, se transformou em ódio. O amor se transformou em ódio. Pois bem, Davi fugia de cidade em cidade na terra de Israel. Ele chegou à conclusão, só tem um lugar onde eu posso me esconder de Saul. Ele não vai me perturbar. Eu vou lá para a terra dos filisteus. E foi isso que ele fez. Ali ele foi recebido pelo rei Aquis, rei filisteu. Foi bem recebido. Aquis deu uma cidade chamada Ziclag para que Davi e seus homens, cerca de 600 homens, e suas famílias, morassem e se estabelecessem ali naquela cidade. Embora bem acolhido pelo rei Aquis, os outros chefes filisteus não se conformavam, não confiavam em Davi. Por isso ele foi rejeitado constantemente por estes chefes dos filisteus. Davi foi com seus homens para uma batalha. Voltando dessa batalha, que ela acabou não participando, lá com os filisteus, quando eles chegam na cidade deles, onde tinham ficado mulheres, crianças, todas as suas famílias, a cidade estava queimada, vazia, pois os amalequitas a tinham invadido e levaram cativos todas as mulheres e crianças, meninos e meninas, enfim, levou todo mundo cativo, a cidade estava vazia, queimada, destruída. Irmãos, isto abateu o coração de Davi e de seus homens de forma tamanha, que a Bíblia diz que eles ergueram a sua voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Está aí em 1 Samuel capítulo 30. Que coisa terrível. A família de Davi também foi levada prisioneira com as demais famílias. Mas Davi percebeu que estava em apuros. Por quê? Porque os homens que saíram à guerra com ele, ressentidos com a perda de suas famílias, ameaçavam apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz assim no capítulo 30, no verso 6, mas Davi se fortaleceu no Senhor.
Pois bem, após receber de Deus a orientação do que fazer, Davi saiu com os seus liderados em busca de recuperar as suas famílias. Então, observem: perseguição, fuga, rejeição, perdas materiais, perdas humanas, angústia, choro amargo, ameaças, amargura. E ainda mais, Davi tinha que levar a culpa sozinho pelo infortúnio de todos. É isso que diz o versículo 6. Irmãos, a vida não estava nada fácil para Davi e os seus homens. A carga estava pesada de levar. Muitos estavam cansados demais para prosseguir. E assim que nós lemos versos 9 e 10, volto a ler: partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda perseguia os amalequitas, com 400 homens, enquanto que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Nós aprendemos 3 lições preciosas sobre este texto, e a primeira delas é a seguinte: muitas vezes antes do triunfo acontece o infortúnio. Muitas vezes antes do triunfo acontece o infortúnio. Observem, irmãos, antes da vitória, vem naturalmente a batalha. Às vezes, nós esquecemos desta verdade. Quando nós estamos vivendo no meio da batalha, nós esquecemos que a vitória virá. Quando nós estamos na batalha, a gente nem pensa no triunfo. Não é verdade? Tudo isso que nós mencionamos há pouco, todas aquelas situações de perseguição, de fuga, de amargura, de ressentimento, de ameaça dos próprios soldados que com ele batalhavam, de apedrejá-lo, tudo isso Davi enfrentou antes de se tornar rei de Israel. Mas Davi não era ainda rei. Entretanto, em 1 Samuel 16, de 1 a 13, nós lemos que Samuel, por ordem divina e por escolha divina de Davi, Samuel foi até a casa de Jessé e ali ungiu, Jessé pai de Davi, e ali ungiu Davi como rei. Capítulo 16 de 1 Samuel. Nós estamos aqui no capítulo 30. Ele foi ungido lá atrás. Ou seja, já veio sobre ele a promessa do futuro. O futuro prometido. Esta unção para se tornar rei de Israel através de Samuel. Olha o que diz o capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi estava cansado também, não tenham dúvidas, de tudo isso, das fugas constantes. Mas ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus, e se reanimou. E eu creio, irmãos, não tenho a menor dúvida, primeiro pela presença do Espírito de Deus nele. Mas esse segundo aspecto é firme na promessa que ele recebera através de Samuel. Vejam bem. Jürgen Moltmann, um teólogo alemão, escreveu sobre a esperança. Lá pelos idos de 1952, ele escreveu um livro chamado Teologia da Esperança, que depois chegou a nós. Neste livro, ele nos fala sobre a esperança e uma profunda lição que vale a pena aqui a gente ler. Diz assim: quem espera em Cristo não pode mais contentar-se com a realidade dada, mas começa a sofrer por causa dela,
a contradizê-la. Paz com Deus significa inimizade com o mundo, pois o aguilhão do futuro prometido arde implacavelmente na carne de todo presente não realizado. Repito, o aguilhão do futuro prometido arde implacavelmente na carne de todo presente não realizado. 200 se cansaram e de tão cansados não atravessaram o ribeiro de Besor. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Davi se fortaleceu naquilo que ele sabia que era o futuro prometido de Deus. Davi se fortaleceu na esperança do amanhã prometido por Deus. Sabe como é que a gente vence o cansaço? Quando a gente está cansado demais para prosseguir, irmãos. É olhando para a promessa de Deus, ou para as promessas do Senhor. A esperança da promessa faz vencer o cansaço. Amém? Glória a Deus. Eu amo a expressão de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Jeremias nos diz algo tão profundo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você estiver cansado demais de lutar, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Traga à sua memória as promessas de Deus feitas a você. Traga à sua memória e à sua lembrança os atos libertários e amorosos do Senhor por você. Um amor maior, como cantamos há pouco. A esperança vence o cansaço. Em segundo lugar, nós temos esta verdade. Para vencer o cansaço, é preciso passar o ribeiro de Besor. Vocês perceberam? O texto diz que aquele povo ficou para trás, retardatário. Estavam tão cansados de toda essa luta que mencionamos aqui. Eu vou repetir e remencionar tudo aquilo que eles estavam vivendo, não só Davi, mas também os que estavam com ele. Perseguição, fuga, rejeição, perdas materiais, perdas humanas, angústia, choro amargo, ameaças, amargura. E ainda para Davi, levar a culpa sozinho pelo infortúnio de todos. Aliás, um parênteses aqui sobre isso. Eu sempre fiquei incomodado com esse texto quando diz isso. Davi chega na cidade, a cidade está queimada, sua família foi levada, a família de todos foram levadas. E aí, os soldados começam a chorar, até não terem mais forças. E em seguida, o que eles fazem? Vamos apedrejar Davi, a culpa é dele. Vejam, a culpa é de Davi. Eu, às vezes, vejo isso acontecer na vida de muitas pessoas. A pessoa tem um infortúnio, uma situação difícil, mas é muito difícil aceitar aquele infortúnio e, às vezes, assumir a culpa por aquele infortúnio, por aquela direção que tomou, às vezes, por más escolhas. Procura a pessoa que estiver mais perto e diz: a culpa é sua. E, na maioria das vezes, os líderes das igrejas são culpados, às vezes, pelo infortúnio que a pessoa está vivendo lá na sua vida pessoal, etc. Pois bem, fechando esse aspecto, a gente aprende esta profunda lição que para vencer o cansaço é preciso passar o ribeiro de Besor. A palavra Besor significa, era um ribeiro, né? Ali é um ribeiro chamado Besor, ainda existente até nos dias de hoje. Um ribeiro, um leito de torrente, um val no extremo sul de Judá e na
na Palestina, na região da Palestina, que deságua no mar Mediterrâneo, ali perto da faixa de Gaza. Perto da faixa de Gaza, ou dentro da faixa de Gaza já. Mas a palavra Bezor significa animado, ou refrescante. E eu percebo aqui nesse texto um significado simbólico muito profundo disto. Porque quando nós estamos cansados, a gente precisa disso. A gente precisa de algo refrescante. A gente precisa de refrigério para a nossa alma. Não é isso que Davi diz? Talvez ele tenha escrito o Salmo 23 à luz disso. Lembrando do ribeiro refrescante. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas antes ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, as águas tranquilas. Refrigera. E as nossas traduções usam uma expressão, alma, né? Se refere aí alma, nefesh, do hebraico. Mas nefesh não é só alma, é garganta também. Eu tenho convicção de que o que Davi estava dizendo, porque ele está falando simbolicamente da vida dos pastores e das ovelhas, o que Davi está dizendo, e se colocando como ovelha, é refrigera a minha garganta. Refresca a minha garganta. Porque eu estou no vale da sombra da morte. Bezor significa animado ou refrescante. E para vencer o cansaço é preciso passar pelo ribeiro de Bezor. Para que a gente chegue lá na frente, animado, com a garganta refrescada com a água divina do Senhor. Mas o que significa passar o ribeiro de Bezor? O que significa isso? Observem, meus amados irmãos, que em primeiro lugar, passar o val ou o ribeiro de Bezor significa apoiar-se na graça de Deus. Mas não é só isso. É não apoiar-se em si mesmo, nas suas próprias forças. É interessante que estes 200 que permaneceram ali agora, cansados e de tão cansados não conseguiam avançar e passar o ribeiro de Bezor. Depois que Davi vai, conquista e reconquista e traz de volta tudo aquilo que os amalequitas tinham levado, Deus prometeu, olha, você vai trazer tudo de volta. Ele trouxe tudo de volta. Quando Davi chega e encontra de novo, na beira do ribeiro de Bezor, estes 200, eles os saúdam com paz. Paz. E aí alguns malvados, diz o texto, alguns homens malvados que tinham no exército de Davi, não tinha jeito, tinha essa turma mala, como a gente diz, no meio ali do exército de Davi. Quando eles viram, disseram, não, eles não foram lutar conosco, vão receber agora do despojo, do lucro, né? A expressão despojo, lucro da guerra, não. A gente vai só devolver as famílias deles e eles vão se embora. Eles não lutaram conosco. E Davi disse, não, meus irmãos, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. Nós não fizemos nada, foi graça. E graça
A gente não apenas recebe, mas a gente compartilha. Irmãos, passar o ribeiro de Besor significa isso. Significa confiar, não nas minhas próprias forças para vencer o cansaço e o desânimo. Não. É confiar no Senhor. É colocar a confiança no Senhor. É colocar as nossas forças na graça preciosa. É isso que significa passar o ribeiro de Besor. Segundo aspecto que eu chamo a sua atenção aqui para este texto, é que para vencer o cansaço é preciso passar o ribeiro de Besor. E passar o ribeiro de Besor significa identificar o ribeiro como ribeiro, e não como mar. Identificar o ribeiro como ribeiro, e não como mar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O ribeiro de Besor lança as suas águas no grande mar Mediterrâneo. Sabe, ele não pode ser confundido com o mar, apesar dele desaguar no Mediterrâneo. Diferente, por exemplo, do Rio Jordão, que deságua no Mar Morto, ou no lago, né, Lagoa Morta. Mas aqui é o Mediterrâneo, grande mar Mediterrâneo. Esse ribeiro Besor deságua lá, onde o mar é muito maior, é muito mais ameaçador. Sabe, às vezes o que nos desanima é que nós tomamos o ribeiro de Besor como se fosse o mar Mediterrâneo. Ele só deságua lá. Ele não é o mar. O que nos desanima é que nós muitas vezes transformamos um ribeiro em um mar. Percebemos um ribeiro como se fora o mar, muito maior do que ele realmente é. Passar o ribeiro de Besor precisa ter esses dois aspectos aqui. Primeiro é isto. É saber interpretar e ler o ribeiro como ribeiro. Não entendê-lo como algo maior do que ele de fato não é. E aí está o problema, que muitas vezes nós entramos nas nossas batalhas já derrotados. Porque nós imaginamos, é um mar, não vou dar conta. A gente lê isso em Jeosafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando veio a grande multidão, eu disse, Senhor, não temos força. Já era, já perdemos. Ou como o povo de Israel quando enfrentou Golias, o campeão dos filisteus. Eles desanimaram e disseram, não damos conta disso não. É preciso interpretar o ribeiro como ribeiro, não como um mar. E é preciso confiar que a graça de Deus é suficiente. Você está cansado demais para prosseguir? Qual é o teu ribeiro de Besor que você precisa atravessar? Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe qual é a luta que você está enfrentando. Deus sabe o que você precisa passar e ultrapassar, aquilo que está mantendo você distante da vitória. O que você precisa fazer para passar o ribeiro de Besor animado, com a garganta refrescada pelas águas que vêm do trono da graça? João capítulo 20, versículo 22. É um texto muito precioso porque nos conta a história de uma das aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos.
Esse texto é muito importante neste contexto. Obviamente, os discípulos estavam desanimados, desesperançosos. Jesus morreu, e agora? O que vai acontecer conosco? E a Bíblia diz em João 20, a partir do verso 19, que Jesus chegou e naquele dia estavam os discípulos reunidos com as portas cerradas. Sabe que dia era? Primeiro dia da semana. Era um domingo, como hoje. E eles estavam com as portas cerradas por meio dos judeus. E chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E finalmente Jesus faz algo que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz que depois que Jesus disse tudo isso, Jesus lhes deu uma missão. Jesus transmitiu a eles a sua paz. Paz em meio à tempestade e lutas e dificuldades. A Bíblia diz que assoprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Assim estão as traduções. Entretanto, eu entendo que o que Jesus está dizendo, porque a descida do Espírito vai se dar só lá em Atos 2, muito depois disso. Jesus não estava nesse momento transmitindo a eles o Espírito Santo. Isso aconteceu no Pentecostes, mais tarde. É que a palavra pneuma, traduzida por espírito, ela também significa hálito, ânimo. É semelhante ao hebraico, ruach, que significa espírito, sopro, vento. Meus amados irmãos, eu creio que o que Jesus está fazendo com os discípulos naquele momento, quando os encontra trancafiados, com medo, desesperados, desesperançosos, cansados, de tão cansados sem querer prosseguir, sem querer atravessar o ribeiro de Besor. Sabe, o que Jesus soprou sobre eles? Ânimo santo. Soprou sobre eles ânimo santo. Lançou sobre eles suas cabeças, seus corações, suas almas, o ânimo que só pode vir do trono da graça, do coração do Senhor para o nosso coração. Sabe, para receber o ânimo santo de Jesus, o que a gente precisa é exatamente entregar as razões do nosso cansaço nas mãos de Jesus. Segundo, você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus, se ainda não o fez. Você precisa colocar a sua vida no altar do Senhor Jesus, para que você receba este hálito, este ânimo santo que vem do trono da graça. Isto talvez seja o ribeiro de Besor que você precisa atravessar para receber novo ânimo, para prosseguir na jornada da sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa entregar o seu cansaço nas mãos de Jesus. Você precisa entregar aquilo que está te causando cansaço nas mãos de Jesus. Ele vai te dar ânimo santo.